Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Alegria poder compartilhar com os irmãos desse tempo, essa oportunidade. Uma noite tão rica, tão poderosa e abençoada, que é a noite de hoje, onde nós temos juntos a oportunidade de celebrar ao Senhor pelo 43º ano dessa tão abençoada congregação que é o Jardim Piqueri, e eu me sinto honrado por poder estar aqui junto com os irmãos e aqui dar a minha pequena parcela de contribuição para essa festa tão abençoada, e também pelo fato de saber que nós praticamente comemoramos aniversário juntos, não é? Eu estava aqui prestando atenção na história da igreja, quando o irmão que nos antecedeu, contando aqui, o irmão Elias, não é isso? Contando aqui um pouco da história da igreja, porque a igreja nasceu exatamente no ano em que eu nasci. Eu estava nascendo e a igreja nascendo junto. E aí, se a gente comemorando o aniversário, e praticamente junto, terça-feira eu comemoro 43 anos de idade. E poder estar aqui hoje junto com os irmãos, para mim é uma honra, uma alegria muito grande. Viu? Que Deus em Cristo continue abençoando todos vocês, sua casa, sua vida, sua família e tudo aquilo que é seu. Eu estendo aqui a minha palavra de agradecimento a Deus pela vida do amigo, o pastor Valdeci, que mais uma vez me dá essa rica oportunidade de poder estar aqui junto com vocês. Meu amigo, obrigado, viu? O senhor está mais bonito do que da primeira vez, o senhor está mais novo, né? O tempo passa, vai ficando mais novo. Glória a Deus aí, ó, tá vendo? Isso é muito bom, né? Aos amados irmãos amigos que aqui estão, né? Pastor Bias, Pedro, Douglas, Pastor Roberto, que alegria rever o Pastor Roberto, Pastor Agostinho, Deus abençoe, né? Nós tivemos a alegria de nos conhecer ali no Parque Vitória, poder estar congregando o Senhor hoje aqui é uma bênção. Naô, que me mandou mensagem antes, falou: rapaz, não tenho compromisso para pregar fora, vou lá para a gente cultuar junto. Obrigado, meu amigo, viu? Pela honra de poder estar aqui junto comigo nessa noite. Pastor Eliseu, uma dupla aqui, né? Elias e Eliseu, hoje o negócio aqui para glória a Deus por isso. E também não posso deixar, obviamente, né, de fazer menção da minha família que está aqui comigo. Minha esposa está aqui, a Leia, né? Tá ali 3 dos meus 4 filhos vieram hoje, está ali o Daniel, a Emanuela e a Alice, tá bom? É uma bênção nós podemos estar juntos. Amém, queridos? Vamos lá. Eu quero fazer com vocês 2 leituras. Primeiramente, nós vamos ler o tema, tá bom? Eu quero atender aqui o pedido do nosso pastor. Vamos abrir a nossa Bíblia, por gentileza, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, o versículo 17. Nós vamos ler o tema que os irmãos direcionados pelo Senhor escolheram para essa festa de aniversário, e em seguida nós vamos ler um texto que Deus colocou aqui no meu coração para nós parafrasearmos o tema e entregarmos aqui aos irmãos a mensagem que o Senhor já colocou no meu coração. Bom, então vamos lá, a princípio, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5 e o versículo 17, tá bom? Eu vou ler a primeiro momento, depois nós vamos ler o tema todos juntos, ok? O texto diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Amém? O trecho do tema que os irmãos escolheram é apenas a última parte do versículo, não é? Que diz: e eis que tudo se fez novo, não é isso? Então no 3 nós vamos dar um brado daquele bem forte para fazer tremer até as colunas dessa casa aqui, tá bom? Em nome de Jesus, vamos dizer todos juntos que tudo se fez novo. Vamos lá? 1, 2, 3. Tudo se fez novo. Aleluia, aleluia. Quem acredita em novidade de Deus aqui? Quem está pronto para viver o novo de Deus? Aleluia. Então agora vamos lá, abra a sua Bíblia mais uma vez. Evangelho de Jesus, conforme escreveu João, no capítulo de número 4. Aleluia. Evangelho de Jesus, conforme escreveu João, capítulo
versículo de número 4. Quero ler com os irmãos a partir do versículo de número 1. Evangelho de Jesus conforme escreveu João, capítulo de número 4, a partir do versículo de número 1. Amém? Amém. Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário passar pela região de Samaria. Assim Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado ao seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço e era por volta do meio-dia. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água do poço. E Jesus lhe disse: dai-me um pouco de água, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. E então a mulher samaritana perguntou a Jesus, como sendo o Senhor judeu: pede água a mim, que sou mulher samaritana. E ela disse isso porque os judeus não se dão bem com os samaritanos. E Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está lhe pedindo água para beber, você me pediria água e eu lhe daria água viva. Aleluia. Ao que a mulher respondeu: o Senhor não tem balde e o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como os seus filhos e o seu gado? E Jesus respondeu: quem beber desta água voltará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, eu quero me ter dessa água, para que eu não tenha mais sede e nem precise vir aqui buscá-la. E Jesus lhe disse: vá, chame seu marido e volte aqui. Ao que a mulher respondeu: eu não tenho marido. E então Jesus lhe disse: você tem razão ao dizer que não tem marido, porque você já teve 5 e o que você tem agora não é seu marido. O que você disse é verdade. A mulher então lhe disse: agora eu sei que o Senhor é um profeta. Os nossos pais adoravam neste monte, mas vocês dizem que é em Jerusalém o lugar que se deve adorar. E Jesus lhe respondeu: mulher, acredite no que eu lhe digo. Vem a hora em que nem neste monte e nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são esses o que o Pai procura para seus adoradores. Aleluia. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém, queridos? Pode sentar-se, fique à vontade. Obrigado por ter ficado de pé. Tudo gira em torno da questão necessidade. Necessidade, que é um dos papéis fundamentais de execução da igreja, é uma das áreas sobre as quais a igreja precisa transitar. O suprir necessidades faz parte do contexto da igreja desde o seu início, desde o seu princípio. Se você se lembrar do início da igreja, narrado por Lucas ali em Atos dos Apóstolos, você vai se lembrar de um costume interessante que a igreja desenvolve desde o começo. O texto de Lucas diz, de Atos diz, por Lucas, que os irmãos que faziam parte da igreja, eles vendiam as suas propriedades e eles distribuíam o valor adquirido aos pés dos apóstolos, para que na distribuição ninguém tivesse falta de nada
todos tivessem as suas necessidades supridas. Até hoje, a igreja faz esse papel, o papel de suprir necessidades uns dos outros. Mas entenda, quando nós olhamos para o contexto geral, nós vamos chegar à conclusão de que nem toda necessidade é física. Existem necessidades que vão além das necessidades físicas, além das necessidades materiais. Se você se lembrar da resposta, ou da primeira das 3 respostas que Jesus dá para Satanás no momento em que está sendo tentado no deserto, você vai se lembrar que na primeira investida, a ideia do nosso adversário foi dizer ao nosso Jesus: se tu és o Filho de Deus, faça com que essas pedras se transformem em pães. A resposta de Jesus, de maneira indireta, fala daquilo que eu estou falando aqui com vocês. A Bíblia diz que Jesus olha para ele e diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Em outras palavras, que Jesus estava ali dizendo é que nem toda necessidade que o homem tem é física. Nem toda necessidade que o homem tem é de pão. Existem necessidades que só a palavra de Deus é que vai suprir. Existem necessidades que apenas um encontro com Deus na nossa história é que vai poder suprir. Basta você se lembrar da nossa vida. Basta nós nos lembrarmos da nossa vida. Quem éramos nós antes de Cristo? Não é assim? E se você pensar um pouco, você vai se lembrar que a semelhança de muitos irmãos que aqui estão, muita gente tentou de tudo, tentou das mais diversas maneiras, das mais diversas formas, suprir uma necessidade que tinha e não conseguiu, até o dia que no ato de entregar a sua vida a Cristo, você teve a necessidade da sua alma preenchida de forma completa, e é por isso que nós estamos aqui hoje, não é? E por que eu estou dizendo isso a vocês, irmãos? Porque o texto que nós lemos começa a dizer que no trânsito, no translado de Jesus da Judeia para a Galileia, Jesus enxerga a necessidade de passar por dentro de Samaria, o que é de fato curioso, porque você pode pensar: pastor, é simples e é mais do que óbvio entender a necessidade. Passar por Samaria fazia parte do caminho, e de fato o trajeto mais curto da Judeia para a Galileia era sim passando por dentro de Samaria. Mas nós temos uma curiosidade aqui. Qual, pastor? Vou dizer a você: os judeus não passavam por dentro de Samaria, por conta da animosidade, da intriga que havia entre os povos. E por que nasceu essa intriga aqui entre o povo judeu e o povo samaritano? Vou explicar para você. Simplesmente porque o povo samaritano é originário de uma mistura, é oriundo de uma mistura entre o povo de Israel com o povo assírio, foi o que deu origem ao povo samaritano. E quando essa notícia da mistura chegou aos ouvidos de quem estava em Judá, o povo de Judá começou a negar a amizade com o povo samaritano, porque eles diziam: esse povo é um povo misturado, é um povo que se misturou com outros povos, ou seja, eles não são mais merecedores da bênção de Deus, eles não são mais dignos da bênção de Deus, eles não merecem, não têm mais parte conosco. E daí começa a surgir essa encrenca que se leva até o ponto de que no momento em que o povo de Judá volta do cativeiro babilônico, o povo samaritano oferece ajuda de bom grado. Se você pegar alguns dados históricos, vai confirmar o que eu estou dizendo. Eles oferecem ajuda de bom grado, mas em nome de uma postura, o povo de Judá recusa a ajuda dos samaritanos por conta deles serem um povo misturado. Ou seja, o povo de Judá se colocou num patamar acima e disse: nós não queremos ajuda de um povo que é misturado com outros povos, nós não queremos a mão de vocês aqui. Obviamente, o povo
samaritano vira as costas para Judá, vai construir o seu templo lá para os lados do Monte Gerizim, e o povo de Judá vai participar então, vai fazer então a famosa reconstrução dos muros de Jerusalém e do templo que nós conhecemos muito bem. Essa encrenca surge daí. E por conta dessa animosidade, os judeus decidiam deliberadamente fazer um trajeto mais longo, ou seja, eles iam ou por cima, a leste, para depois cruzar o Jordão, ou então eles iam pela região da Pérsia, pegando o Jordão pela parte de baixo, para passar para a região da Galileia, para não precisar passar por Samaria. Tudo isso porque eles tinham uma encrenca com o povo. Agora preste atenção, porque nós estamos falando da necessidade que Jesus enxergou. Preste atenção, que eu já disse a você que os judeus não transitavam por dentro de Samaria, mas mesmo assim, Jesus fez questão de passar lá por dentro. E se essa necessidade não é geográfica, pastor, que necessidade pode ser essa? Vamos entender. Perceba que o que faz Jesus se movimentar é uma tentativa de implantar um sentimento de disputa. São os fariseus que estão do lado de fora, preste atenção, os fariseus que estão do lado de fora estão vendo os discípulos de Jesus batizando, estão olhando para os discípulos de João parados ou batizando menos e começam a tentar plantar uma sementinha do mal. Ou seja, gente que não está batizando ninguém, está querendo plantar uma semente do mal entre quem batiza mais e quem batiza menos. Prestou atenção? Você viu que aqui no texto, nem os discípulos de João, nem os discípulos de Jesus estão falando nada. Eles estão quietos. E por que eles estão quietos? Porque se você pegar no capítulo 3, você vai ver que o próprio João, o Batista, já tinha declarado que sabia perfeitamente qual era o seu lugar, quando disse: agora cabe a mim que ele cresça e que eu diminua. Mas tem alguém que está de fora, que não participa da atividade do batismo, mas está lá querendo plantar uma semente de disputa, querendo colocar um povo contra o outro. Já viu gente que é assim? Gente que não faz, o pastor disse que eu podia entregar tudo, tá bom? Gente que não faz, não participa nem de um lado nem do outro, mas fica tentando plantar uma animosidade sobre a vida de quem está se dedicando a fazer o trabalho. Se nós fôssemos contextualizar aqui, o que os fariseus estariam dizendo era basicamente o seguinte: ó, presta atenção, hein? Chegou agora lá no Piqueri e já está querendo fazer mais do que você que está aí faz tempo. Chegou agora e já está querendo se envolver, já está mais envolvido do que você, já está mais atuante do que você. Cuidado, hein? Está querendo tomar teu lugar. Jesus olha para aquilo e sai. Não sai por uma questão geográfica, como eu já disse a você. Quando alguém está brigando, querendo discutir quem é maior ou menor, Jesus se movimenta em favor da necessidade de uma alma. Da necessidade de uma alma que ele sabia que ia encontrar. Ah, pastor, mas aí o senhor está forçando demais a situação, não está não? Como é que o senhor acha que Jesus ia saber que ia encontrar uma samaritana com uma vida quebrada lá na frente, sendo que ele nem sabia? Ainda que ele visse a mulher, como é que o senhor acha que ele ia saber qual era a condição de vida dela? Presta atenção, nós estamos falando de Jesus. Olha o que o texto diz aqui no capítulo 2 do mesmo evangelho de Jesus, conforme escreveu João, no versículo 23. Presta atenção no que está escrito aí, que eu sei que você está com a tua Bíblia aberta. Entenda aí, o texto está dizendo assim: estando Jesus em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos creram no seu nome porque viam os sinais que ele fazia, mas o próprio Jesus não confiava em nenhum deles, porque conhecia a todos e não precisava que alguém lhe desse testemunho a respeito das pessoas, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Você entendeu? Jesus sabia quem era quem, sem que ninguém tivesse que falar absolutamente nada. Jesus sabia quem era quem, sem que ninguém
absolutamente nada. Jesus já sabia perfeitamente qual era o perfil de pessoa que ele iria encontrar. E como a nossa Bíblia diz que nós servimos a um Deus que trabalha e atua tanto de perto quanto de longe, saber que iria encontrar alguém com uma necessidade de transformação na alma, para Jesus era coisa pequena demais. Eu dei essa volta toda para mostrar para você algo bem interessante. Enquanto alguém estava tentando plantar uma semente de disputa, querendo mostrar quem fazia mais ou fazia menos, Jesus decide se movimentar com uma outra intenção para mostrar para alguém: enquanto vocês brigam para ver quem é maior, eu ainda me movo é por causa das almas. Eu ainda me movo é por causa de gente. Eu ainda me movo por causa de gente que está quebrado, de gente que está perdido, de gente que está necessitado. Era basicamente dizer: deixa brigar quem quiser brigar, deixa disputar quem quiser disputar. O que move o céu ainda são as almas. O que move o céu ainda são as pessoas. Quem briga quer ser visto, quem briga quer ser notado. E entenda, pega isso aqui: o céu não se move por causa de like, o céu não se move por causa de visualização, o céu não se move por causa de visualização em rede social, o céu não se move por causa de alguém que tem lá seus 1 milhão, 2, 3 milhões de seguidores. Mas se estiver olhando para a necessidade das almas, você vai entender o que é que faz o céu se movimentar. Agora levanta a mão que eu quero profetizar. Jesus sabe perfeitamente como é que você veio, o porquê que você veio, como está teu coração, como está tua alma, como está sua vida. E eu quero ser boca profética para nessa noite garantir a você que o céu está se movimentando. Porque Deus quer trazer novidade para tua alma. Deus quer trazer um tempo novo para tua vida. Deus quer trazer um tempo novo para tua história. A festa de aniversário foi só a estratégia que o céu encontrou. A festa de aniversário foi só a estratégia que o céu achou para trazer você aqui. O que importa para o Senhor continua sendo a necessidade da tua alma. E eu quero garantir a você que o Senhor preparou a noite desse dia, ou as noites destes dias, com o tema dizendo que tudo se fez novo, para garantir a você que as coisas não vão terminar do jeito que estão. As coisas não vão terminar do jeito que estão. Deus tem um tempo novo, um ambiente novo, um momento novo, uma unção nova, uma graça nova, um perdão novo, uma porta nova. Deus tem novidade. Deus tem pra você. Jesus sabia quem ia encontrar, e ele começa a preparar um ambiente para que a novidade viesse bater na porta da alma de alguém que teve uma história completamente destruída, que tem uma vida completamente quebrada por conta da construção da vida que teve. Entenda, porque nem mulher nenhuma pensa nisso para a vida, irmão. Isso aqui não era o sonho da vida de ninguém. Ou você acha que essa mulher um dia solteira levantou, olhou seu rosto refletido no espelho e disse: é isso que eu quero na minha vida, eu vou me enfiar em 5 relacionamentos frustrados e depois que eu quebrar 5 relacionamentos eu vou arrumar um amante? Você acha que foi isso? Você acha que alguém sonha isso para a vida? É claro que não. Mas as coisas vão se construindo. Você vai vivendo a vida, e a vida vai me deixando marcas de dor, marcas de decepção, marcas amargas, das quais você às vezes se apega, se apossa delas e deixa de acreditar que ainda existe uma esperança para a tua vida, que ainda existe
esperança para o teu futuro, mas eu profetizo que isso só dura até o momento que Jesus decidir chegar no poço da tua história, até o momento que Jesus decidir chegar no poço da tua vida. E eu tenho uma boa notícia para você: o céu está se movimentando na sua direção nessa noite. Aleluia. Para que essa mulher provasse de algo novo na vida. Aleluia. E quando Jesus se propõe a preparar um ambiente, Ele não vai permitir que nada e nem ninguém comprometa o ambiente que Ele escolheu para transformar a tua vida. Ele não vai permitir que nada e nem ninguém comprometa o ambiente que Ele está construindo para que você prove de um novo momento. É por isso que para a formação ou para a manutenção desse ambiente saudável, Jesus vai ter que tirar algumas pessoas de perto. E sabe o que não entra na cabeça da gente às vezes? É que gente que a gente menos imaginava que iria sair, às vezes precisa sair. Como assim, pastor? Prestou atenção? Que para ter um encontro com essa mulher, Jesus teve que criar uma situação para tirar os seus discípulos de perto. Porque, irmão, a cabeça de discípulo às vezes é complicada. Tem discípulo que às vezes pensa que pelo fato de ser quem é, virou o supra-sumo da espiritualidade, né? Não consegue enxergar a possibilidade de restauração na vida de alguém que não pertence ao mesmo povo. Jesus olha para os discípulos e dá um jeito: vai ali comprar um pão, vai ali comprar um alimento, que eu preciso encontrar com alguém, e esse ambiente não pode ser comprometido. Eu preciso curar a vida de alguém, esse ambiente não pode ser comprometido. Eu preciso curar a vida de alguém, e esse ambiente não pode ser comprometido. Deixa eu te falar uma coisa: eu senti uma graça de Deus aqui, irmão, diferente das outras noites. Eu acredito que Deus vai com essa noite para restaurar você. Por isso que Ele te trouxe. Deus vai tirar quem precisar tirar, vai distanciar quem precisar distanciar, vai afastar quem precisar afastar. E não quero você não ficar sozinho. Deus tem uma nuvem de gente nova para trazer para perto de você. Mas ninguém vai impedir aquilo que o céu tem para construir. Mas eram os discípulos, pois é. É que a cabeça de discípulo às vezes é difícil de entender. Se você pegar o mesmo evangelho aqui de Jesus, conforme escreveu João, no capítulo 9, você vai entender o que eu estou dizendo. Porque quando Jesus se encontra com o cego de nascença, os discípulos que estão perto dele, que deveriam ser as pessoas do abraço, são as primeiras pessoas que olham e perguntam: mestre, quem pecou? Ele ou os pais para que nascesse assim? Percebeu? E às vezes a palavra que sai da boca de quem se acha muito é essa: está passando porque merece, está passando porque está em pecado, está passando porque fez errado. E Jesus diz: não, está passando para ser alvo da glória de Deus, está passando para ser alvo da manifestação de Deus. Levantando o pé, Jesus vai usar a construção da tua vida para fazer você valorizar esse novo momento. Esse novo momento só vai ter graça
Porque por ter a construção de vida que teve, ela simplesmente não aguentava mais ser gente, irmão. Porque todo mundo que chegava perto dessa mulher chegava para levar dela alguma coisa. Você consegue imaginar isso? 5 relacionamentos frustrados. Como é que não estava a alma dessa mulher? Como é que não estavam as emoções dessa mulher? Você acha que essa mulher estava pronta para um novo relacionamento? Diga comigo, decepção. Fecha as portas da alma. Exatamente. No dia que você se decepcionou a primeira vez, o que foi que você disse? Não vou mais dar chance para ninguém. Nunca mais vou passar por isso. No dia que alguém feriu você, o que foi que você disse? Nunca mais ninguém vai se aproveitar de mim. Não foi isso que você disse? Nunca mais ninguém vai tirar proveito da minha vida. Você começou a pensar que todo mundo que chegava perto de você para tirar mais um pedaço, não foi? Aí você não conseguia mais confiar em ninguém. Tem gente que até hoje está assim. Até hoje, meus amigos, assim, está com o coração desse jeito, não consegue mais se abrir para confiar em ninguém. Aí a mulher muda até o horário de buscar água. Não, ela deveria buscar água por lógica, sou exemplo, das 6 até as 9 da manhã. Essa mulher está indo buscar água no poço meio-dia, porque ela não queria mais ser julgada por ninguém. Ela não aguentava mais ter um dedo apontado no rosto. Sabe o que é isso? Ela não aguentava ver gente. Quem aqui já passou por essa fase na vida? Não aguento mais ver gente. Quem aqui? Tem alguém aqui, além de mim? Quem aqui sabe o que é síndrome de burnout? Quem aqui sabe o que é isso? Pois é. Há uns meses atrás, eu estava desse jeito. Chegava no quarto, me trancava no quarto, e eu não queria ver gente. Eu apagava a luz, e eu não conseguia ficar com a minha família na sala. Porque eu não aguentava ver gente. Eu ia pregar pela obrigação do ministério, e o culto rolando bem fervoroso do jeito que está o culto aqui hoje. E eu dentro de mim só dizia, meu Deus, me perdoa, mas tudo que eu quero é que esse culto acabe logo para eu ir embora, porque eu não aguento mais ver gente. Sabe o que é isso? Só que passou por isso é que sabe. Aí você começa a pensar que todo mundo que vai chegar perto de você vai se aproximar para levar de você um pedaço. Quando essa mulher vai buscar água no poço, meio-dia, Jesus está sentado lá. Jesus está sentado lá. Você acha que ela foi tranquilinha para conversar com Jesus? Claro que não. É óbvio que não. Se todo o problema de relacionamento dessa mulher já era justamente com o sexo oposto, ela está mudando o horário para não ter que ver ninguém. Ela está chegando na beira do poço meio-dia e está vendo justamente um homem sentado lá. E que ela vai pensar, poxa vida, mais um que vai querer tirar proveito, mais um que vai querer chegar, vai se aproximar para querer levar um pedaço de mim e ir embora. Quando ela chega mais perto, Jesus já olha e já puxa no assunto, me dá um copo com água. Ela vai colocar sua dor para fora. O que ela está colocando para fora aqui nada mais é do que a dor que sente, como sendo o senhor judeu. Está pedindo água para mim, que sou mulher samaritana. Lembra que eu falei para você de como foi que a confusão entre os povos começou? Pois é, era basicamente o jeito dela dizer, foi o teu povo que disse que eu não presto. O que o senhor está querendo falar comigo agora? Foi o teu povo que disse que o meu povo é impuro, é misturado. O que o senhor quer comigo agora? Porque o registro que essa mulher tinha dentro de si era esse: pessoas machucam, pessoas ferem. É por isso que Jesus tem que responder do jeito que respondeu. Se você conhecesse o dom de Deus, e quem está te pedindo água, você me pediria e eu te daria água viva. Levanta a mão e pega o que Jesus queria deixar claro para ela. Eu não estou chegando para te arrancar um pedaço, eu estou chegando para devolver o pedaço que alguém arrancou. Eu não estou chegando para tirar proveito, eu estou chegando para trazer a cura de quem se aproveitou. Eu não estou chegando para levar nada. Mas o senhor é homem, sim, eu sou. Pessoas ferem, mas Deus também vai usar pessoas para te curar. Levanta a mão, tem gente nova chegando. Tem gente nova chegando. Tem gente nova chegando. Tem gente nova chegando na sua vida, na sua história, no seu ministério. Tem gente nova chegando. Gente nova chegando. Gente que o céu está trazendo para perto de você, para mostrar para você que nem todo mundo é igual. Por gentileza, segura a mão dessa pessoa que está aí do teu lado aí. Segura, se você tiver liberdade para isso.
Claro, tá bom? Se tiver liberdade, segura na mão com respeito, com carinho. Se não tiver liberdade, pastor, não sei nem o nome de quem está aqui do meu lado, aproveita, na paz do Senhor, pergunta o nome, socializa, aí depois você pega na mão, tá bom? Segura aí. Por quê? Por quê, pastor? Estou pedindo para você segurar na mão, porque entenda uma coisa muito importante. Você não pode fechar o seu coração para as pessoas. Você não pode fechar o seu coração para as pessoas. Por quê, pastor? Porque Deus não vai se materializar na sua frente para entregar para você o que Ele disse que te daria. Deus vai usar uma pessoa. E você pode estar agora segurando na mão da pessoa que Deus vai usar para trazer para a tua história a bênção que Ele disse que traria. Segura na mão aí, segura. Diga para a pessoa que está do teu lado, diga, olha, cuida bem de mim, viu? Eu posso ser a pessoa que Deus vai usar para te levar para uma nova etapa da sua vida. Deus vai usar alguém. Deus vai usar alguém. Deus ainda usa alguém. Deus vai usar alguém, pastor, assim. Gente que vai lembrar teu telefone para dizer, tá orando, lembrei de você. Gente que vai lembrar de você, irmão, se prepara. Vai dizer, tá orando, lembrei de você. Me manda aqui teu currículo, que eu vou te ajudar. Gente que vai dizer, tá orando, lembrei de você. Vou aí te fazer uma visita, vou orar por você. Gente que vai dizer, eu estava orando, lembrei de você. Deus vai fazer alguém lembrar. Deus vai fazer alguém lembrar. Mas a promessa dele na sua vida vai se tornar realidade. Você vai ser alvo das lembranças do céu. Deus vai fazer alguém lembrar de você na hora certa. Deus vai fazer alguém lembrar de você. Deus não se esquece. Deus é um Deus de lembranças. Na hora certa, Deus vai fazer alguém lembrar de você. Descansa teu coração. Não feche teu coração para novas pessoas. Tem gente que vai sentar perto de você do nada. Você vai olhar e vai dizer, ué, esse camarada está fazendo aqui perto de mim. E quando ele olhar para você e disser, paz do Senhor, pegar assim na mão, você vai sentir uma graça de Deus que faz tempo que você não sente. Aí você vai entender o porquê. Aí você vai entender a razão. Deus está colocando muita gente nova perto de você. Aleluia. Deus vai varrer teu ciclo de amizade, vai colocar muita gente nova perto de você. Gente que Deus vai usar para que portas sejam abertas. Gente que Deus vai usar para que caminhos sejam aplanados. Gente que Deus vai usar para aconselhar de forma celestial. Deus está trazendo gente nova para perto de você. Gente que Deus vai usar para curar tuas emoções. Aleluia. Deus vai trazer gente nova para perto de você. Deus vai trazer gente nova. Tem uma nuvem de gente nova que Deus vai soprar aqui pro Jardim Piqueri. Aleluia. Se fosse vocês se preparavam, não fechem as portas, porque Deus vai soprar uma nuvem de gente que vai dizer, tô chegando para contribuir, tô chegando para somar. Deus me mandou, Deus me fez vir aqui, porque tem algo para ser feito nesta casa. Deus está trazendo gente. Aleluia. Tempo novo exige gente nova. Glória a Deus. Ou pelo menos gente antiga com uma postura nova. Entende? É óbvio que a mulher não vai recusar a proposta quando ela diz, eu quero, então o Senhor me dê dessa água para que eu não tenha mais sede e eu nem precise mais vir aqui. Você percebeu? O texto que nós lemos diz que ela foi exatamente a resposta que ela deu. Eu não quero mais ter sede e, na verdade, além de não ter sede, eu não quero mais ter que vir aqui. Esse ambiente do poço, para ela, é um ambiente que fazia mal. Agora entenda, por gentileza. Viver o novo de Deus não me isenta da responsabilidade de cumprir um padrão do céu. Amém. Está comigo? Diz amém. Amém. Pois é, viver o novo de Deus, a vontade que Deus tem de me restaurar, de me proporcionar um momento novo,
não me isenta da responsabilidade de cumprir o padrão do céu. É por isso que na hora em que a mulher diz eu quero, o Senhor Jesus olha para ela e diz, tudo bem, vai lá, chama teu marido e volta aqui. Aleluia! Eu acredito que nessa hora a mulher deve ter olhado para Jesus e deve ter dito, poxa vida, esse assunto de novo. Esse é meu calcanhar de Aquiles. Vou ter que falar disso outra vez. É justamente desse assunto que eu não quero falar. É justamente desse assunto que eu estou fugindo o tempo todo. É justamente dessa questão que eu já fechei, já trancafiei aqui no meu coração. Já coloquei aqui uma porta, já coloquei aqui um monte de cadeado. E eu já disse, nessa área da minha vida ninguém mais entra. Já teve aquela sensação de estar vivendo um momento novo na tua vida com Deus, e aí você percebe que tem algo para romper, e quando você está perto de romper, é como se seu adversário olhasse para você e dissesse assim, não pode romper, por quê? Porque eu tenho essa cartinha aqui, ó, na manga, sobre a tua vida, porque isso aqui ainda não está resolvido. Já teve essa sensação? Pois é justamente disso aqui que Jesus está falando. Para que nada impeça você de viver o novo, bora resolver a vida? Aleluia! Para que nada impeça você de viver o novo, bora tocar nesse assunto que para você é difícil? Para que nada impeça você de viver o novo, para que teu adversário não tenha mais carta na manga contra você, bora resolver isso aqui? Sabe aquela área da tua vida que você disse, aqui meu marido não entra, aqui minha esposa não entra, aqui meu pai não entra, aqui minha mãe não entra. Pois é essa área aí que você vai ter que resolver. Você quer viver o novo? Vai precisar resolver. E como que a gente resolve isso, pastor? Não tenha medo de falar. Não tenha medo de conversar sobre o assunto. E tem uma coisa importante. Quem tem problema com os seus problemas é você. Jesus não tem problema com os seus problemas. Ele sabia perfeitamente quem era você desde o dia que te escolheu. Ou você acha que Jesus olhou pra gente assim e disse, eu vou escolher o Pedro porque o Pedro é 100%. O Pedro não erra, o Pedro nunca vai pisar na bola na vida. Você acha? Aí no dia que Pedro cometeu a primeira falha, o primeiro erro da vida dele, você acha que Deus pôs a mão na cabeça e disse, ai meu Deus, que sou eu mesmo, que não tem outro além de mim? O Pedro errou e agora eu vou ter que pensar num plano B, porque ele não é do jeito que eu achava que ele era. Você acha? Claro que não, irmão. Jesus sabia perfeitamente quem éramos nós. Tão perfeitamente. Na verdade, Jesus sabia melhor do que nós quem éramos nós. Não é? Porque o que a Bíblia nos diz, que a palavra de Deus nos diz, é que ainda quando nós éramos uma substância informe, dentro do ventre da mãe, o Senhor já conhecia você, já tinha traçado um plano, um projeto para a tua vida. Você não tinha nem nome, Deus Pai não tinha te dado nem nome ainda, mas Ele já sabia qual ia ser teu nome, qual ia ser teu endereço, como ia ser a história da tua vida, que número você ia calçar, que número de roupa você ia vestir. Ele já sabia tudo ao seu respeito quando te escolheu. Sabia perfeitamente. Então a mulher vai conversar. Quando ela olha para Jesus e diz, Senhor, eu não tenho marido, o que ela está fazendo? Ele está pondo para fora aquilo que foi o problema da vida dela o tempo todo. Porque ela entendeu que em Jesus ela podia conversar com a certeza de que o Senhor Jesus não ia colocar um dedo na cara dela e ia dizer, tá vendo? Você passa o que você merece. Jesus trata a situação de forma simples, só está falando a verdade. Você já teve 5 maridos e o que você tem agora não é seu marido. Você percebe que quando se fala da situação, com quem se deve falar, é claro, tá bom? Quando se fala da situação, com quem se deve falar, é claro. Vou repetir, para não deixar dúvida. Quando se fala da situação, com quem se deve falar, é claro. Você percebe que o teu culto começa a ser um culto mais leve depois que a tua vida está resolvida? Se você olhar para o texto que nós lemos, você vai ver que até o assunto em questão muda. Porque até aqui o assunto era poço, era balde, era corda, era Jacó, era a história, era aquilo que foi. E quando a mulher fala sobre o assunto, olha como o assunto muda. Senhor, onde que é o lugar que eu tenho que adorar? Aleluia. Como é que eu adoro direito? Porque a sensação que ela tinha, presta atenção, porque o que ela está dizendo aqui é muito sério, né? Ela está dizendo, o meu povo diz que tem que adorar no monte.
O teu povo disse que se adora lá em Jerusalém. Perceba que você não está falando de alguém que nunca adorou na vida. Você está falando de alguém que adorava, mas não adorava com o melhor que tinha. Fazia, mas não fazia da melhor forma que podia fazer. Porque enquanto a vida não está resolvida, a gente nunca consegue entregar tudo. Entende? Agora, depois que a vida é resolvida, Jesus vai deixar claro para ela: entenda, querida, o que eu preciso lhe dizer. A adoração não está presa apenas a um lugar. A adoração não é o lugar. A adoração é aquilo que você carrega dentro de você. A adoração está ligada com aquilo que preenche você. Se você está cheia de amargura, não consegue adorar. Mas se você está cheia do céu, aí você pode adorar de verdade. Por isso que a proposta de Jesus foi não deixar mais ela continuar bebendo do poço e colocar uma fonte dentro dela. Porque Jesus disse que a fonte que estaria dentro dela seria uma fonte que jorraria para a vida eterna. Ou seja, o céu vai te preencher de um jeito tão intenso, mas tão intenso, mas tão intenso, que até quando você abrir a boca sem querer, você vai dar glória. Porque quem está cheio do céu não consegue pensar em outra coisa, não consegue falar de outra coisa, não consegue concatenar outras coisas, ele não tem tempo para outras coisas, porque a alegria do céu é aquilo que lhe preenche. Por isso que às vezes dentro do mesmo ambiente de culto, você tem alguém querendo voar, quase carregando a cadeira na cabeça de toda a glória a Deus, mas você também tem gente que parece que não está acontecendo absolutamente nada. Levante assim sua mão, por gentileza, bota assim no seu peito e diga: a diferença está naquilo que me preenche. Aleluia! Porque você vai colocar para fora exatamente o resultado daquilo que você tem dentro. Olha, não dá para deixar de falar sobre esse assunto. Todas as vezes que eu falo disso, eu me lembro dessa questão. Há alguns meses atrás, um voo que saiu lá dos Emirados Árabes Unidos foi durante algumas horas, pastor, falou assim, o voo mais seguido do mundo, só porque o Neymar estava dentro. Só porque o Neymar estava dentro. Foi o voo mais seguido do mundo durante aquele período de tempo. Por quê? Porque lá no estádio do Santos Futebol Clube, já tinha lá debaixo de chuva quase 20 mil pessoas esperando ele chegar para ficar lá debaixo de chuva, gritando Neymar, 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 Neymar. E detalhe, Neymar nem sabe quem são eles. Tem a menor noção de quem são eles. Mas eles tinham dentro de si uma alegria tão grande que fazia com que eles estivessem dentro de um estádio debaixo de chuva, gritando o nome de alguém que não tem a menor noção de quem eles são. E nós estamos aqui na presença de Jesus. Aleluia! Você está aqui na presença de Jesus. Você pode fazer. Você está aqui na presença daquele que conhece você antes de você nascer. Neymar não sabe quem são, Jesus sabe quem você é. Neymar não sabe o que eles precisam, Jesus sabe o que você precisa. Neymar não sabe o endereço, Jesus sabe o endereço. Neymar não sabe o número de casa, Jesus sabe o número que você calça, sabe o número da tua roupa, sabe perfeitamente o que você orou, sabe perfeitamente o que te motiva. É por isso que o céu nessa hora é o que se move o tempo todo, dizendo santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia
cheio da presença de Deus, cheio, 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 cheio. Oh, glória, glória, glória a Deus. Oh, aleluia. Que você não tem noção do tanto de coisa que Deus pode fazer enquanto você simplesmente adora. Aleluia. Você não tem noção do tanto de coisa que Deus pode mudar na tua vida enquanto você simplesmente adora. Você não tem noção de quanta novidade chega na tua porta enquanto você simplesmente adora. O problema é que a gente quer fazer as coisas ao contrário. Nós queremos perceber primeiro para adorar depois. Lembra dos 10 leprosos? Senhor, tem misericórdia de nós. Jesus não põe a mão para dizer lepra, vai embora. Não diz suma lepra. Não. Jesus só olha para eles e diz: vão lá se apresentar para o sacerdote. Aleluia. Que coisa? Eles foram buscar uma cura e saíram com uma palavra. Eles foram buscar uma restauração, Douglas, e saíram com uma palavra. A partir daquele momento, a decisão era totalmente deles. Ou eu continuo vivendo leproso, ou eu obedeço a palavra que recebi e vou fazer o que tem que fazer. Diz que enquanto eles iam, um milagre ia acontecer. Enquanto eles foram, o milagre foi acontecendo. Levanta a mão e pega isso aqui. Enquanto você vai adorando, sua alma vai sendo curada. Enquanto você vai adorando, tua família vai sendo restaurada. Enquanto você vai adorando, suas emoções vão sendo curadas. Enquanto você vai adorando, Deus vai fazendo portas abrirem. Enquanto você vai adorando, Deus vai trazendo renovo para o teu ministério. Enquanto você vai adorando, as cadeias vão caindo, os grilhões vão rompendo. Deus vai aplanando os caminhos, vai quebrando as portas de bronze, esmigalhando os rebanhos de ferro. Enquanto você adora, Deus vai fazendo a coisa. Por gentileza, vamos ficar de pé. Aleluia. Aleluia. Enquanto você adora, Aleluia. enquanto você adora que as coisas acontecem. Enquanto você adora que as coisas acontecem. Enquanto você adora que as coisas acontecem, você não tem noção. A pastora, mas resolveu. Você lembra que o problema da mulher era relacional? Lembra que a mulher não queria ver gente? Mas quando essa mulher entende o poder que tem na adoração que se carrega dentro de si, essa mulher larga na beira do poço que ela foi fazer, volta para dentro da cidade, e ela que não queria ver gente, sai falando com todo mundo, sai falando com todo mundo, sai falando com todo mundo, vai olhando e dizendo: olha, eu conheci um homem que disse tudo o que eu vivi, eu conheci um homem que desnudou completamente a minha história. Primeira vez que eu conheço alguém que não quis arrancar nada de mim, muito pelo contrário, a conversa que eu tive com esse homem colocou uma fonte dentro de mim, e é essa novidade que eu quero compartilhar com vocês agora. Se na minha vida tudo se fez novo, na sua vida ele pode fazer também, pode fazer também. Aleluia, 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 aleluia. Será que você pode adorá-lo? Aleluia. Glória, glória a Deus. Será que você pode adorá-lo? Aleluia. Você pode adorá-lo? Aleluia, 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 Oh, glória a Deus. aleluia. Será que você pode adorá-lo? Será que você pode adorá-lo? Glória, Nós te adoramos porque o Senhor é bom. glória, glória a Deus. Nós te adoramos porque o Senhor é bom. É isso. Nós te adoramos porque sabemos o que o Senhor é poderoso para fazer. E eu quero te pedir nessa noite, Pai, em nome de Jesus, que enquanto a tua igreja te adora, o Senhor